Depois da condenação do ex-presidente Lula, em segunda instância, pelo Tribunal Federal da Quarta Região, a sociedade brasileira está subdividida em pelo menos 3 sentimentos a saber: indignação, ódio e júbilo. Isso mesmo. Os indignados são aqueles que entendem que o ex-presidente Lula está sendo perseguido sob o ponto de vista político e jurídico. Aqueles que odeiam também fazem parte deste primeiro grupo e o sentimento chega a este nível de ódio, que também permeia do lado daqueles que estão comemorando a condenação do ex-presidente. Esses que comemoram, uma parte o faz por entender que agora assim se combate a corrupção no Brasil, e os que também têm ódio desse lado o fazem por ódio pura e simplesmente ao PT, à esquerda, ao ex-presidente Lula, que, segundo este sentimento, é o responsável, o ex-presidente, por todos os problemas que o Brasil enfrenta hoje. É para discutirmos estas e outras questões que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para participar do programa de hoje, nós temos as participações dos nossos debatedores que semanalmente nos ajudam a fazer aqui o programa. O professor Rui Martinho Rodrigues, o também professor e presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, Reginaldo Vasconcelos, e o também nosso professor doutor Roberto Martins Rodrigues. Para você assinante que ligou agora, você observa que o programa, desde a edição passada, exibe aqui a sua tradução na linguagem de sinais, ou seja, em libras, para que assim possa se tornar uma comunicação mais inclusiva. Eu peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos debatedores, colaboradores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Reginaldo Vasconcelos e Rui Martinho Rodrigues. Nós temos aqui, fazendo a tradução simultânea, através da linguagem dos sinais, portanto, em libras, o Ícaro, nesse instante, que vai se revezar durante o programa com o Marcos, para que assim, atendendo o princípio de inclusão, instituído pelo presidente Salmito, a televisão possa levar as suas mensagens ao maior número possível de telespectadores. Senhores, muito obrigado pelas participações. Eu quero colocar, para nós iniciarmos a nossa discussão, a partir do resultado da condenação do ex-presidente Lula, este sentimento que permeia hoje a sociedade brasileira. Professor Rui Martinho, indignação de um lado, ódio e júbilo, aqueles que comemoram nesse instante, e o fazem também por um sentimento de ódio ao ex-presidente Lula. Quero crer que esses dois sentimentos, ódio e júbilo, não são nem um pouco edificantes para uma sociedade conflagrada como está a nossa nesse instante, e que busca, obviamente, um outro tipo de ordenamento e articulação. Eu queria colocar, qual o resultado, que simbologia se pode ter a partir dessa condenação do ex-presidente Lula, essa figura mítica, certamente não é exagero, a maior liderança política do século XX que o Brasil pôde fazer e que agora, nesse instante, encontra-se nesse processo, digamos, de desconstituição em razão de tudo que nós estamos acompanhando. Eu tenho pensado muito nos paradoxos do exercício da cidadania. Todos nós elogiamos muito quem exerce a cidadania. Comumente nós ouvimos elogios às sociedades politizadas.
Eu lembro-me que quando havia uma crise na Argentina, os jornalistas que iam lá voltavam admirados, porque o taxista, o porteiro do hotel, todo mundo discutia política, todo mundo era politizado. E a Argentina sempre foi uma sociedade conflagrada internamente, né? Porque a política apaixona e divide. E nós estamos vivendo um momento de intensa politização da sociedade brasileira, com a consequente passionalidade que isso produz, e passionalidade e divisão. De fato, a sociedade brasileira está com os ânimos exacerbados. Até porque é um momento, de fato, singular. É a primeira vez que um ex-presidente da República é condenado. E é a primeira vez que personalidades do mundo da política e do mundo empresarial, personalidades tão destacadas, vão presas mesmo, né? Então, isso é uma novidade na sociedade brasileira e é um choque. Mas me parece que isso não chega a comprometer as instituições. As nossas instituições têm os seus problemas, até porque instituições são, digamos assim, pilotadas por pessoas, e as pessoas que estão pilotando as instituições não têm se havido tão bem. Essas sim têm os seus problemas. Essas têm os seus problemas. Mas eu não percebo que essa exacerbação de ânimos seja uma ameaça à estabilidade da democracia. Até porque eu fiz um artigo há poucos dias, pouco antes do julgamento de Porto Alegre, que eu chamei a Batalha de Porto Alegre, comparando com a Batalha de Itararé, que nunca houve, né? A Batalha de Itararé foi anunciada como a maior batalha da América do Sul, porque as forças que haviam se revoltado no Rio Grande do Sul, em 1930, marchavam sobre o Rio de Janeiro, e as forças legalistas foram interceptá-las em Itararé, na divisa de São Paulo com o Paraná. Quando se anunciou a grande batalha, os comandantes se encontraram, se reuniram, garantiram os empregos e as patentes, e a paz foi selada. Porto Alegre também anunciava-se uma grande batalha e não saiu nem bala de borracha. É verdade, que nem confronto com a polícia. Não houve nada. Eu penso que o resultado dessa paixão toda vai ser resolvido mais ou menos assim. Professor Roberto Martins Rodrigues, com a sua experiência e, obviamente, como doutor em Direito aqui desta mesa. Decano da nossa Academia de Jornalismo. E a prova que é o único que não usa óculos. Não adianta. Qual é, Roberto, a tua percepção para esse sentimento que essa figura mítica, que é o ex-presidente Lula, tanto tem despertado e certamente continuará despertando, sobretudo à medida que nos aproximarmos das definições das candidaturas para a próxima eleição? O professor Rui Martins Rodrigues nos deu uma aula, como ele sempre faz. Então, depois do que ele disse, fica difícil contestar jamais, porque eu concordo com a tese que ele apresentou. Eu fiquei feliz com a exposição dele, aprendi mais um pouco, porque eu sou um mau aprendiz, mas sou admirador dele, como do Reginaldo e seu. Mas eu acho o seguinte, que há algumas lições a tirar disso, como é lógico. Em primeiro lugar, a nossa justiça. O Poder Judiciário do Brasil, com exceção de um ou outro magistrado, mas como instituição, ela vem se deteriorando. Não na questão do Lula em si, mas de um modo geral, ela passou a atuar politicamente nos vários setores em que ela atua. Mesmo nos conflitos privados, é raro que não se veja o exemplo da desmistificação da velha justiça, como no tempo do meu pai advogado. Então eu acho que essa condenação do ex-presidente, ela traz muitas lições. Não quero entrar no mérito, porque não tenho qualificação jurídica para isso. Acho que politicamente, há muitos anos no Brasil sempre houve um esquema, como me ensinou o doutor Reginaldo antes do programa. Não há nenhum país em que haja só rico nem só pobre, só que o rico no Brasil impõe essa riqueza por meios nem sempre ortodoxos. E é isso que nós estamos vendo, é um esquema contra a esquerda de modo geral,
e parte pelos erros que a própria esquerda tem cometido, inclusive o PT, o próprio Lula, que foi obrigado a engolir o Temer como vice-presidente para poder chegar ao poder, porque o rico não deixa o pobre subir. E é uma burrice, porque se o pobre melhorar, o mercado melhora, porque vai aumentar o consumo, o lucro do rico. Mas, enfim, isso é outro assunto. Então, eu acho que esse episódio ainda é cedo para gerar as lições que ele vai gerar, com certeza. Porque ainda existe hoje, no momento que eu estou falando, é como o Arnaldo colocou também muito bem, há muito ódio de um lado e do outro. Não há um equilíbrio de opiniões, nem de comportamentos. Ou você é a favor ou é anti, não vê nada bom do outro lado, nem nada ruim deste. O que não é o caso, porque, como o Rui colocou muito bem, as instituições são geradas por seres humanos e geridas por seres humanos, né? E nós temos, ou melhor, nós não temos uma mídia que oriente a população, pelo contrário. A nossa mídia representa o poder ou do dinheiro ou das extremas. E isso não é bom para o país. Ô, Reginaldo Vasconcelos, você acumula aqui, além da condição de jornalista e, portanto, observador privilegiado do contexto político que nós vivenciamos, você acumula o conhecimento jurídico e, portanto, apto, embora não conheça o processo na sua inteireza, mas a observar também nesse aspecto. A colocação que faço para você é a seguinte: os que, dentro dessa mesma temática que coloquei para o professor Rui e para o professor Roberto, dentre essa subdivisão de sentimentos, pegando esses dois sentimentos de ódio e de júbilo, né, dos dois lados para relação ao problema, não por acaso os que comemoram hoje essa condenação do ex-presidente se localizam em sua ampla maioria, né, na classe chamada elite econômica, a parte mais poderosa, digamos, do Brasil, né? Não por acaso, uma parte da classe média alta, liberais e tal. Até que ponto essas pessoas efetivamente estão comemorando algo que é edificante, como, por exemplo, o combate à corrupção, ou apenas comemorando a condenação desse mito tão rejeitado por este setor? Arnaldo, júbilo por condenação, eu acho que não deveria haver, né? Condenação é sempre uma coisa triste, porque a gente imagina as consequências pessoais e familiares. Quer dizer, a condenação é sempre... Eu acho muito feio na mídia, eu vejo muito sadismo com o Sérgio Cabral, que efetivamente cometeu os crimes que fez, quebrou o Rio de Janeiro, mas é um ser humano e eles fazem questão de exibir, de perseguir, não sei o quê. Eu acho isso muito triste. Prende as mulheres para fazer uma punição indireta. Aliás, as mulheres não têm culpa. Aliás, se você me permite um parêntese, eu vi uma coisa ontem, a propósito que você está dizendo, que me chamou a atenção, e foi da Corte Americana. A juíza que ontem, quer dizer, anunciou a pena contra aquele médico derramou fel olímpico, ela usou as seguintes expressões, vou tentar reproduzir o verbo que ela disse: eu tenho a honra e tenho o privilégio de condená-lo a um tempo que o senhor jamais sairá da cadeia. Eu achei aquilo... que ela chamou de sentença de morte. Mas é o que eu falei a respeito da justiça. Isso é antijurídico. Isso é de uma... Sabe, ela tinha que ser técnica. Alguém ter honra e se nunca. sentir privilegiado por condenar uma pessoa à morte na cadeia é uma coisa absurda. Arnaldo, e a gente que milita na advocacia criminal, a gente vê o que sofrem as mães, por exemplo, as esposas de quem comete crime, né? Então é terrível. Os filhos. Mesmo o ser humano que se desvia de uma conduta correta e tem que passar por essas agruras, isso não é motivo de júbilo. Agora, há uma certa culpa, doutor Roberto, do PT, porque cultuou essa coisa de mito, essa coisa carismática. Nem uma certa, ou a culpa certa em algumas coisas. Porque cultuou essa coisa, né? Mitificaram demais. O Lula, à medida que ele é mito para os que o apoiam, ele se transformou em uma coisa execrada. Não deveria ser. Quer dizer, um administrador público, um líder político, que tem lá suas virtudes e suas qualidades. Alguns aplaudem, outros
criticam, mas não precisava ser odiado e nem precisava ser endeusado. Ele é um demiurgo, né, para os seguidores. Então, O Getúlio Vargas também foi endeusado. essas coisas são negativas, porque Mesmo com provocam esses ditadura sentimentos. e violências que houve e tudo. Então essas coisas assim, extremadas, são muito Juscelino tristes. foi endeusado. É. É uma certa mania do brasileiro. Mas no período Juscelino não houve tanta exacerbação de ânimos da sociedade. Porque hoje a mídia é diferente. Mas com Getúlio houve. É? Né? Com Getúlio houve muita exacerbação de ânimos. Houve. Eu acho que isso tem a ver com as doutrinas que patrocinam as lideranças, as doutrinas políticas. Mas a No doutrina caso- é veiculada. É a mídia. Hoje a televisão Mas é, a doutrina em si, é um no caso, veículo terrível. E no ao mesmo caso- tempo necessário. no caso do PT, você tem uma doutrina que entende que o conflito é o motor da história. E é uma doutrina que entende que deve partir para o conflito mesmo. E foram eles que dividiram a sociedade entre eles e nós e eles. Estavam sempre tratando a coisa nesse nível. Então, estes eles, a que eles se referiam, hoje são inimigos, né? Da legenda e do programa político deles, porque eles próprios provocavam essa dicotomia, né? Nós e eles, essa coisa é muito ruim. Você veja, por exemplo, que o Collor provocou uma certa paixão, e tinha aquele slogan, né, de combater os marajás, etc., mas não chegou a esse nível de mitológico de ser um deus, né? E quando ele perdeu, a popularidade perdeu por inteiro. Agora é curioso, vocês estão falando, Arnaldo, você, o doutor Roberto, o Rui, sobre essa polarização, mas eu insisto. No programa último eu disse, me disseram que não. Essa polarização está no Facebook, está nas redes sociais, Sim. mas não está mais na rua. Você vê que eles levaram lá os Não, não manifestantes e você não viu conflito nenhum. Não tá. Não está nas ruas. Estranho, é um fenômeno sociológico que eu não sei como explicar. Aliás, ainda bem que não está nas ruas. Ainda bem. Olha, Aliás, bem, as redes perfeito. sociais, Porque para mim, nas ruas teria consequências. foi um avanço em princípio, impressionante. mas é um desastre. Eu acho que não está nas ruas porque a sociedade começa a entender que isso é uma coisa das lideranças. São as lideranças que estão provocando. O senador Lindbergh Farias estava conclamando ontem à sociedade a agitador. desobediência civil. O Pedro Stedley estava convocando os militantes, inclusive dizendo que o Judiciário e o Ministério Público nem pensem que mandam no Brasil. Um homem público incitar a prática do crime, a prática da violência. Eu vi outro sujeito dizendo na internet mesmo que um presidente de uma entidade estava processando a Gleisi Hoffmann, senadora, presidente do PT, pelaquela declaração de que ia ter que rolar sangue. Aí ele estava se baseando na Lei de Segurança Nacional, que você não pode ir para a mídia e estimular, não é, incitar uma violência. Então, é essa coisa que eu digo, eles estão sofrendo consequências de uma própria conduta que eles assumiram. Mas aí você tem que considerar, eu não estou aplaudindo isso, sou contra qualquer violência. Mas você tem que considerar que há muito tempo existe uma violência contra o pobre no Brasil. Não, mas não estamos tratando de É uma pobres. violência muda. Mas não estamos tratando Mas de pobres. existe. Não, eu sei, a sua pontuação é importante. Mas o próprio Lula disse na televisão que se fosse processado, ia chamar o exército do Stedley, não é? Outros líderes sindicais disseram que iam para as ruas pegar em armas. Mas isso é retórica. Mas Porque o povo não quer isso, não. O povo simples absorve isso. Mas não vai. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e quando voltar, eu quero colocar, sequenciando essa discussão, no aspecto jurídico, esta decisão e a dúvida que paira agora sobre manda prender para cumprir a pena em regime fechado, como há uma súmula que, uma vez condenado pelo colegiado em segunda instância, teria que cumprir em regime fechado. Há essa discussão. Mantém-se a candidatura, existe juridicamente possibilidades jurídicas legais para manter essa candidatura? Vamos então fazer um intervalo e quando voltarmos vamos discutir nessa perspectiva. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza.
Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. De volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para você assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os professores Reginaldo Vasconcelos, Rui Martinho Rodrigues e Roberto Martins Rodrigues. Os senhores acompanham agora o Marcos fazendo a tradução em Libras, portanto usando a linguagem dos sinais, atendendo esse princípio do sistema de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, que é fazer uma comunicação inclusiva. Eu deixei, no bloco anterior, quando encerrava, anunciado que nós retomaríamos essa discussão a partir da condenação do ex-presidente Lula, na perspectiva agora jurídica, sobre as dúvidas que pairam nesse instante. Há uma súmula, embora esteja para ser discutido pelo Supremo Federal, de que, condenado por um colegiado em segunda instância, o réu passaria a cumprir pena em regime fechado. A oitava turma, os 3 desembargadores, foi por 3-0, o condenaram, majoraram sua pena em 2 anos e meio, porque eram de 9 anos e 6 meses, e agora será de 12 anos e 1 mês, mas não decretaram o cumprimento de pena em regime fechado. Decretaram. Decretaram. Ainda não. Decretaram. Ainda não decretaram. Arnaldo, a súmula diz o seguinte, porque há uma grande confusão na mídia sobre esse ponto jurídico. A súmula não diz que o sujeito deve ser preso, ele pode, a depender do juiz. Quando a pessoa tem condenação transitada em julgado ou apenas confirmada por um tribunal, tá certo? Ela já pode ser decretada a sua prisão. Na linguagem jurídica, a palavra pode e a palavra deve são, né, bem diferentes. E são diferentes mesmo. Mas existe o poder-dever. O poder-dever. Então é o seguinte, mas os juízes, os desembargadores que julgaram o Lula, no final, determinaram o cumprimento imediato da pena logo que transitasse em julgado, logo que o próprio... Logo não é imediato. Então não é. Não, imediato não pode, porque tem que transitar em julgado o acórdão deles. É confuso. Não, Arnaldo, porque é o seguinte, o acórdão tem que transitar em julgado. Essa condenação em segunda instância, ela só vai ter validade depois que eles decorrer o prazo de 2 dias para os embargos de declaração, né? O que eles disseram foi isso, faça o embargo de declaração e logo depois vai preso. Eles determinaram isso. Como que agendaram já Já agendaram isso, agendaram. Muita gente não percebeu. Pré-agendaram isso. Pré-agendaram, já disseram que o Lula, logo que ele fizer o recurso, que é o próprio tribunal, eles próprios. Porque até uma confusão, embargos de declaração é o nome do recurso. Não são vários recursos. Embargos de declaração é um recurso. Agora, pode haver embargos de declaração de um embargo de declaração. O embargo de declaração não entra no mérito da sentença ou do acórdão. Nem é propriamente um recurso, é um pedido de esclarecimento. É um pedido quando de haja esclarecimento. uma dúvida razoável. É uma inutilidade que a lei colocou. Colocou. Então é isso. Uma omissão ou uma contradição na Principalmente porque é para o mesmo tribunal que fez. Quando os próprios desembargadores que fizeram... Nós não estamos entendendo esse ponto aqui. Houve uma obscuridade, houve aqui uma contradição. Aí ele apenas esclarece, não é? Raríssimos casos, embargos de declaração, ocasiona a mudança da decisão, porque pode acontecer. Por exemplo, vamos fazer uma hipótese, um juiz criminal, na hora de fazer o dispositivo da sentença, ele troca o crime, e troca também a pena, né?
ele se engana. Aí, na hora que ele vai corrigir, não é homicídio doloso, é tipificação, ele muda a tipificação. Muda a tipificação. Ele se equivoca na tipificação da pena. Aí, obviamente, vai mudar a pena. Mas isso é raríssimo. É quando tem um juízo de retratação. Não se aplica ao caso. Não se aplica ao caso. Então, esses embargos seriam só para ganhar tempo. Aliás, o fato de ter sido por 3-0, portanto, por unanimidade, já eliminou a possibilidade da defesa entrar com os embargos infringentes, que seriam a primeira... que seriam realmente recurso. Seria realmente a natureza de recurso. Essa infringência que se fala é mudança na decisão. E essa possibilidade não existe. E há ainda a possibilidade de eles entrarem com embargos de declaração para fins protelatórios e os desembargadores, entendeu, decretarem a litigância de má-fé. Se eles acharem que os embargos foram interpostos apenas para ganhar tempo, efeitos protelatórios, ainda pode o juiz, ou os desembargadores, ou o tribunal entender e